RFI convida. Elcio Ramalho. Como medir desigualdade e pobreza? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje com Pedro Ferreira de Souza, doutor em Sociologia e pesquisador do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, na área de desigualdade e pobreza. Muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Pedro. Obrigado, Elcio. Pedro, você está aqui em Paris e veio participar de um workshop reunido por especialistas de várias partes do mundo para discutir harmonização de dados sobre rendimentos. Aparentemente é um pouco difícil, né? Uma área um pouco difícil de harmonizar em relação a recolher dados sobre rendimento, para descobrir, por exemplo, dados relacionados à pobreza, desigualdade. Na verdade, Pedro, já que você conviveu com outros especialistas de outros países também, essa questão da harmonização dos dados é difícil também em outros países? Como é que o Brasil se situa mais ou menos comparado a outras nações? Não, é um problema no mundo todo, pelo menos em todo mundo que está tentando medir, que se preocupa com isso, né? A gente fala muito sobre pobreza, sobre desigualdade, tem várias políticas públicas que são feitas para combater esses problemas, mas a própria mensuração, saber o que existe afinal, o que é a realidade, é uma coisa complicada. E você tem diversas fontes possíveis. Você pode ir na casa das pessoas e perguntar qual é a sua renda, isso gera em geral um resultado. Você pode olhar declarações do imposto de renda, isso gera outro resultado. Você pode usar outras bases de dados e outras informações que o governo tem sobre os cidadãos. Então, na verdade, e a gente começou a ver, assim, tanto no Brasil quanto em outros países, que nem sempre os resultados são compatíveis entre si. Então, e como alguns dados são melhores para algumas informações, então, por exemplo, é muito melhor você usar o imposto de renda para ver qual é o rendimento dos mais ricos, né? Do que perguntar para um cara que é rico quanto você ganha, né? Às vezes a pessoa sequer sabe quanto ganha. Então, ou quer também omitir esse ou dado, quer né? omitir, Quando é questionado. os Né? detalhes são muito... e também tem uma tendência muito maior, se quer abrir a porta para o entrevistador, então isso acontece. Então, na verdade, vários países do mundo estão lidando com esse problema agora de como compatibilizar e como juntar essas informações do melhor jeito possível. Existem várias maneiras de fazer isso, o que não existe é um consenso sobre qual é a melhor maneira de todas. Então, esse tipo de evento ele é uma tentativa de não fechar um consenso agora, mas de ir nessa direção para ter uma metodologia mais robusta em relação aos... A dificuldade de chegar a um consenso, Pedro, em função das características de cada país, por exemplo? Sim, porque embora tenha esse problema comum a todos de juntar, o tipo de dado, de informação que existe para alguns países, ele varia muito. Por exemplo, no Brasil você tem mais ou menos 20% dos adultos, um pouco mais de 20% dos adultos fazem declaração de imposto de renda, de fato, né? Entregam lá em abril à Receita Federal. Em países como Estados Unidos e alguns países europeus já é quase 90% da população, então isso gera mundos muito diferentes entre si. Então, para nós, as pesquisas domiciliares, né, o que o IBGE faz, são muito importantes e vão continuar sendo muito importantes por muito tempo. Em outros países a situação já é outra, eles têm quase tudo já, o governo já sabe quase tudo sobre os cidadãos, né? Então, a dificuldade de consenso vem muito daí também, do fato de que as informações não são exatamente as mesmas que estão em todos os lugares. Embora o Brasil esteja até numa posição boa, né, em comparação com muitos outros países, o nosso imposto de renda é relativamente grande, perto de países da América Latina e outros, né? Na Rússia, por exemplo, acho que só 1% da população ou 2% dos adultos preenche imposto de renda. Então a gente está numa situação intermediária relativamente boa. A questão é como melhorar ainda mais isso e caminhar para procedimentos assim que sejam mais consensuais e mais transparentes em última instância. No caso do Brasil, Pedro, a questão do imposto de renda, então, embora um número relativamente pequeno, 20%, né, da população adulta faça a declaração, é um instrumento ainda, um mecanismo ainda mais importante para se definir, principalmente números baseados em desigualdade, por exemplo? Com certeza, assim, se você está interessado em desigualdade, você tem que olhar para o topo, né, para os ricos. Um país como o Brasil, que é conhecido pelo grau de desigualdade, isso é muito verdade, isso é mais do que em outros, né? Porque a nossa desigualdade está justamente no topo, são os 5, 10% mais ricos que concentram metade da renda nacional. Então, para saber exatamente quem são essas pessoas, da onde vêm os rendimentos delas, como a desigualdade está evoluindo ao longo do tempo, você tem que incorporar essas informações do imposto de renda de alguma forma. E com todas as limitações que a gente tem, o imposto de renda brasileiro, ele existe desde a década de 20, então ele está bem consolidado e funciona bem, assim, a apuração da renda funciona muito bem. Então, assim, a gente até pode criticar
pontos específicos da tributação, mas pelo menos o programa que a gente declara, aquele programa da Receita Federal, ele funciona muito bem e gera informações muito boas. Né? Uhum. Sim. Agora, esses dados, os pesquisadores têm acesso a todos os dados que gostariam para se analisar a situação da renda do brasileiro? Não, acho que no Brasil não, e acho que talvez nenhum pesquisador diga que tem, né? Mas no Brasil certamente não. O que acontece? A Receita Federal tem uma preocupação gigantesca com o anonimato e preservar o questão do sigilo fiscal. Sigilo fiscal, exatamente. Então, o que é muito compreensível, né? Então, a Receita Federal não permite acesso a ninguém de fora aos dados, né? Então, nenhum pesquisador fora do próprio corpo técnico da Receita pode ter acesso aos dados e mesmo lá dentro tem um controle muito grande sobre quem acessa o quê, né? O que acontece é que aí a Receita voltou a publicar anualmente algumas tabulações. Então, ela te diz, por exemplo, entre 20 mil e 30 mil reais, tivemos X pessoas, sei lá, 10 mil pessoas que ganharam entre nessa faixa de renda, e essas pessoas tiveram uma renda total de tanto, enfim, são tabulações, né? Não é o indivíduo, a unidade é quem ganha mais de 500 mil reais, temos 20 mil brasileiros, esse tipo de coisa. Então, no nosso caso, a gente tem que transformar essas tabulações em algo que a gente possa usar, o que é bem difícil. Em alguns países que estão mais avançados que a gente, e eu acho que a gente sempre tem que pressionar para ir atrás nessa direção, os órgãos equivalentes à Receita Federal, eles já dão acesso direto aos pesquisadores aos dados. Tem alguma série de procedimentos que você consegue tornar os dados anônimos, né? Você não dá... As pessoas não veem o nome, sobrenome, nem nada disso. Você tira todas as informações que permitem identificar o indivíduo, mas você já dá acesso exatamente à linha lá com milhões de declarações para as pessoas poderem estudar e fazer o que quiserem com aqueles dados. Eu acho que esse é o futuro, seria ótimo se a gente fosse nessa direção. Afinal, nos Estados Unidos, por exemplo, existe esse tipo de informação desde os anos 60. Né? Você consegue ter acesso ao que a gente chama de microdado, né? Em que a unidade do arquivo é um indivíduo. E o que precisa ser feito para avançar em relação a esses dados, ter melhor acesso a esses dados? Existe uma disposição para isso? Eu acho que existe por parte da Receita Federal, mas a iniciativa tem que ser deles, evidentemente. Eu acho que eles estão sempre investindo em transparência e eu acho que tem um certo conservadorismo que é bom, como cidadão eu acho bom, né? Um grau de responsabilidade muito alto, mas é uma iniciativa que teria que partir deles, porque eles que têm acesso, né, às informações de fato. Então, estudar mecanismos de como tornar aquilo inviolável, né? Você tem várias técnicas que você pode usar para fazer isso, que torna impossível que mesmo você tendo acesso a várias informações do mesmo indivíduo, você sabe quem é aquele indivíduo, né? Com alguns cuidados você consegue fazer isso. Seria muito bom que se a gente fosse para essa direção. Seria, acho que excepcional para a pesquisa e para a própria formulação de política pública no Brasil. Mesmo porque isso é extremamente fundamental, né, Pedro Ferreira de Souza, para entender a questão da desigualdade social no Brasil e a desigualdade de renda. Inclusive, você trabalha nesse setor lá no IPEA e também tem estudos e pesquisas relacionados à questão da distribuição de renda no Brasil. Nos últimos anos, a percepção é de que houve uma diminuição, um recuo da desigualdade no Brasil. Os números apontam isso, dizem isso, ou não é bem assim? Acho que hoje em dia a gente tem que ter um pouco de cuidado com as conclusões, porque só uma cronologia rápida, assim, durante muito tempo a gente só tinha acesso aos dados das pesquisas domiciliares do IBGE, que são muito boas, e elas de fato mostraram uma queda muito grande da desigualdade durante um período de 10, 15 anos, né, a partir de 2001 para frente. Então, realmente era a melhor informação que a gente tinha naquele momento. Né, e mostrava um crescimento da renda muito grande, que de fato houve, uma diminuição muito forte da pobreza, que de fato houve também, isso é inegável, e uma queda sustentada da desigualdade que era inédita para a gente. Então ficou todo mundo bastante eufórico com esse fenômeno. Conforme a gente passou a ter acesso justamente a essas tabulações da Receita Federal, quer dizer, esses dados um pouco mais detalhados sobre faixas de renda e quem ganha acima de quanto, e a gente começou a juntar essas informações com o que existia antes, a gente viu que a história não era bem assim. Quer dizer, na verdade, houve alguma mudança, de fato, mas ela foi muito menor do que a gente imaginava. Uma série de diferentes técnicas acabam mostrando o mesmo resultado. Quer dizer, houve alguma queda da desigualdade, mas ela foi muito menor. Por quê? O que aconteceu foi, na prática, quem estava no topo, né, os mais ricos, em termos relativos, não perderam nada, ficou muito parado, muito estacionado. O que aconteceu que foram os muito pobres que se deram bem. Então, eles se aproximaram do que a gente poderia chamar de classe média. Né? Assim, se a gente separasse, só para ilustrar, entre ricos, classe média e pobre, o que aconteceu foi que os pobres chegaram perto da classe média, mas a distância da classe média para os ricos
permaneceu a mesma de antes. Então, houve uma ligeira queda da desigualdade, pelo menos pelas medidas mais tradicionais, mas nada perto do que a gente achava que tinha acontecido de fato, né? Foi algo talvez metade do que a gente achava, ou até um terço, né? Em alguns casos, até menos, dependendo de como você calcula, né? Porque, no fundo, se você consegue, num país como o Brasil, em que a renda está concentrada nos ricos, no fundo é isso, né? Muito mais do que em outros países, se a parcela que esses ricos têm da renda não mudar, não tem como a desigualdade cair, né? Então, se você vê os novos dados e vê que a parcela dessa turma ficou estável, não tem como a desigualdade cair muito, né? Ela vai cair um pouquinho ali, vai ser aquela melhora marginal, mas não vai ter aquela mudança que, no fundo, assim, eu acho que todo mundo pelo menos aspira, pelo menos de longo prazo, para o Brasil, né? Se tornar um país menos desigual e tão, cheio de contrastes. Né? E a fórmula para isso, Pedro? O que fazer para diminuir essa concentração aí tão importante de renda no Brasil? Será que tem alguns caminhos, algumas dicas? Tem caminhos, mas nenhum caminho é mágico que certamente da noite para o dia não vai acontecer. Assim. Em alguns países aconteceu da noite para o dia, mas aconteceu porque houve a Segunda Guerra Mundial no meio do caminho, houve a Revolução Russa no meio do caminho, quer dizer, catástrofes muito grandes que a gente absolutamente não quer ver nada parecido no Brasil. Eu acho que, para começar, tem um lado muito intuitivo que seria justamente melhorar o próprio imposto de renda, né? Falar sobre os ricos, em geral, você está muito associado a falar sobre tributação, né? E ainda mais num momento em que o Brasil está numa crise fiscal, a questão seria melhorar, aumentar o imposto de renda justamente em cima dos mais ricos e, com isso, cobrar menos imposto sobre consumo, sobre alimentos, enfim, sobre itens que são consumidos pela massa da população. Isso aí já seria um bom primeiro passo. Entre outros, acho que o Estado brasileiro pode ser muito melhorado também, né? Se o Estado brasileiro parar de colaborar para a desigualdade ser tão alta, a gente já é um bom começo. Tá certo. Muito obrigado, Pedro Ferreira de Souza, doutor em Sociologia, pesquisador do IPEA na área de desigualdade e pobreza, pela entrevista e pela vinda aqui ao RF Convida. Eu que agradeço.